Olá, estamos dando a ela seu quarto, mamãe disse casualmente durante o café da manhã. Eu sorri e disse: Legal, vou começar a arrumar minhas coisas hoje à noite. No dia seguinte, assinei um contrato de locação sem eles. Ela disse assim, mesmo sem confusão, sem desculpas, como se estivesse comentando sobre o clima. Estamos dando a eles seu quarto. Minha mãe repetiu, cortando seu pão com todo o cuidado do mundo, como se não tivesse acabado de me empurrar de um penhasco sem sequer um aviso. Eu tinha 23 anos, ainda morava em casa e trabalhava em tempo integral em um depósito enquanto tentava economizar o suficiente para me mudar sem me prejudicar financeiramente. Cada salário era um ato de equilíbrio. Uma parte para economizar, outra para as contas, mas um pouco para ajudar com os mantimentos. E o aquecedor de água que paguei no outono passado? Ninguém parecia lembrar que tinha saído do meu bolso. Eu não estava estagnado, apenas aguardando o momento certo, silenciosamente, como alguém vivendo em um espaço emprestado. Legal. Eu disse. Até sorri o suficiente para mostrar a ela que não estava abalado. Vou começar a arrumar minhas coisas hoje à noite. E esse foi o momento exato em que decidi que estava pronto. Não era apenas sobre o quarto. Nunca é, de fato. O quarto era a última pedra na represa, a gota que finalmente quebrou a ilusão que eu segurava desde o ensino médio. Eu nunca estive realmente em casa naquela casa. Eu era conveniente, como um eletrodoméstico que funciona silenciosamente em segundo plano até parar de ser útil ou ocupar espaço demais. Fui trabalhar normalmente naquela manhã, mas algo dentro de mim já havia mudado. Eu não voltaria. Não para sempre. Não contei a ninguém. Apenas passei meu horário de almoço rolando listas. Encontrei um modesto apartamento de um quarto a 10 minutos do trabalho e paguei o depósito ali mesmo. 6 meses de aluguel adiantados. Eu estava economizando para outra coisa. Talvez um carro, talvez um futuro que não parecesse exílio. Mas isso era melhor. Ainda fui para casa naquela noite. Ainda sorri quando minha mãe perguntou se eu poderia levar o lixo para fora. Ainda consertei o Wi-Fi quando caiu durante o jantar, porque minha irmã precisava para a sessão de tutoria online. Mas, na minha mente, eu já tinha ido embora. Naquela noite, comecei a planejar o lento desmonte de tudo que fazia por eles. Comecei pelo gramado. Nos últimos 1 ano e meio, eu cortei a grama, aparei as bordas, limpei os restos. Até as manchas irregulares estavam diminuindo na primavera. Nunca disse nada sobre isso. Apenas fiz o trabalho, silenciosa e invisivelmente, como meu pai costumava fazer anos atrás. Mas quando tive idade suficiente para empurrar o cortador, a tarefa silenciosamente se tornou minha. Ninguém me agradeceu. Ninguém percebeu. Naquele fim de semana, deixei a grama crescer. Já estava alta por causa da chuva da semana anterior, mas eu não toquei nela. Passei direto pelo galpão onde o cortador ficava e fui tomar café como se fosse qualquer outro dia. Quando voltei, meu pai estava parado no jardim da frente, braços cruzados, olhando para a selva verde como se ela o tivesse insultado pessoalmente. Você esqueceu de cortar a grama? Perguntou, já irritado. Dei de ombros. Não, só não estava com vontade. Ele piscou, confuso, como se não tivesse entendido a frase. Bem, vai fazer isso mais tarde? Acho que não, respondi, passando por ele. Tô ocupado. Foi a menor das rebeliões, mas a onda bateu rápido. No domingo à noite, o Wi-Fi caiu de novo. Minha irmã gritou do quarto porque sua tutoria no Zoom tinha travado no meio da chamada. Normalmente, eu reiniciaria o roteador, trocaria o cabo coaxial defeituoso atrás da TV e reiniciaria a rede. Já tinha memorizado o processo, depois de dezenas de falhas no último ano. Mas, em vez disso, fiquei na cozinha colocando chá no copo e fingindo que não a ouvia gritar. Mãe, ela chamou desesperada. O Wi-Fi quebrou de novo. Eu não sei como consertar. Minha mãe respondeu. Onde ele está? Ela retrucou. Deixei-o se debater por meia hora antes de sair casualmente pela porta, minha refeição em mãos. Ninguém disse uma palavra. Naquela semana, parei de buscar minha irmã na escola. Não avisei ninguém, fazia isso quase toda terça. E quinta-feira há meses. A agenda da mãe não batia e o pai se recusava a sair mais cedo do trabalho. Então, eu ajustei meu próprio horário para dar conta, silenciosamente, como todo o resto. Quinta-feira chegou e passou.
Minha irmã ficou sentada na secretaria da escola por 2 horas antes que alguém pudesse buscá-la. Quando voltei para casa, o clima estava tão carregado que dava para sentir no ar. Você esqueceu sua irmã hoje, minha mãe disse categoricamente. Não, respondi, largando as chaves. Eu não esqueci. Ela me olhou surpresa. Apenas passei por ela e entrei no meu quarto. Acho que foi nesse momento que eles realmente começaram a entender o quanto eu fazia por eles. Mas era só o começo. No terceiro dia, a pia da cozinha voltou a vazar. Um gotejamento lento e rítmico, como um fantasma retornando. Eu já tinha consertado no ano passado, trocando a junta defeituosa. Na época, até cruzei a cidade para encontrar a peça certa. Mas agora eu não ia fazer nada. Eu não mencionei que, na época, eu apenas consertei e continuei com minha vida. Agora, ele estava de volta, assim como a poça familiar sob o armário. Meu pai se agachou lá, com um rolo de papel toalha, murmurando para si mesmo, usando uma lanterna como se fosse uma cena de crime. Eu passei tomando meu café. Você sabe como consertar isso, não sabe? Ele perguntou. Sim, eu disse parando na porta. Eu sei. Ele olhou para cima, esperando. Eu continuei andando. Naquela noite, depois do jantar, eu não limpei, não enxaguei os pratos, não limpei os balcões. Apenas fiquei tranquilo e fui para o meu quarto, enquanto o resto deles tilintavam garfos e fingiam que não estavam percebendo. A tensão era uma coisa viva, agora pulsando através das paredes. Na sexta-feira, recebi uma mensagem da minha mãe enquanto estava no trabalho. Você pode pagar a conta de luz deste mês? Esquecemos que vence hoje e o cheque do seu pai ainda não chegou. Olhei para a mensagem por um momento. No ano passado, eu pagava contas como essa com mais frequência. Eu os salvava de taxas por atraso mais vezes do que eu poderia contar. Até configurei lembretes no meu próprio telefone para que as contas não fossem cortadas. Não dessa vez. Respondi. Desculpe, eu tenho aluguel agora. Ela não respondeu. No dia seguinte, a luz da varanda estava apagada quando eu cheguei em casa. A casa estava mais escura do que o normal. Quieta. Minha irmã estava na mesa, frustrada, folheando sua lição de matemática, rabiscando com a ponta quebrada de um lápis. Você não foi pegar o papel da impressora? Ela perguntou sem olhar para cima. Eu sempre comprava, sempre me lembrava. Não, eu disse, largando minha mochila perto da porta. Pensei que outra pessoa poderia fazer isso dessa vez. Ela jogou o lápis para baixo e pisoteou. Minha mãe apenas observou do corredor, com os olhos semicerrados, como se estivesse tentando me entender, como se eu fosse um quebra-cabeça, como se alguém tivesse trocado todas as peças. Eu sorri para ela, não presunçoso, apenas calmo. As coisas estavam desmoronando, não porque eu estava fazendo algo cruel ou dramático. Tudo o que eu fiz foi dar um passo para trás. Essa foi a parte assustadora para eles. Eles estavam finalmente vendo os fios que eu estava segurando juntos. Sábado. De manhã veio sem café. Eu ouvi o barulho de portas de armário e o leve palavrão da minha mãe quando percebeu que eles estavam sem. Eu tinha sido o único a manter esse estoque. Também comprava sacos grandes na loja perto do meu trabalho. Sempre pegava no meu caminho para casa, nunca mencionava, apenas substituía. Agora, eles estavam olhando para uma lata vazia e um silêncio cortante, como se fosse algum tipo de traição. Eu estava sentado na sala, comendo cereal, completamente vestido, chaves na mão. Não disse uma palavra. Minha mãe olhou para mim por cima da borda de sua caneca, que ela havia enchido com água quente e nada mais. Você vai sair? Ela perguntou em tom neutro, mas investigativo. Sim, eu disse, terminando a última mordida. Encontrar o senhorio, pegar algumas coisas. Ela enrijeceu um pouco. Senhorio? Eu apenas assenti e me levantei, saindo pela porta antes que ela pudesse perguntar mais. Eu estava de volta 2 horas. Depois, com algumas caixas mais pesadas, um pouco mais decidido. Naquela tarde, comecei a limpar meu quarto. Não tudo de uma vez. Não de forma barulhenta ou teatral, apenas lentamente, meticulosamente. Caixa por caixa, eu carregava cada uma para o meu carro, colocava no banco de trás ou no porta-malas e voltava para pegar mais. Eu podia sentir os olhos deles em mim o tempo todo. Ninguém perguntou para onde eu estava indo. Ninguém se ofereceu para ajudar. Na hora do jantar, eu estava na metade do caminho.
Meu pai tentou agir normalmente, trocando de canal, como se nada estivesse acontecendo. Minha irmã ficou grudada no telefone. Minha mãe tentou traçar uma linha na areia. Então, conversamos e achamos que talvez fosse melhor se esperássemos um pouco antes de dar o seu quarto para Duda. Parei no meio da mordida para cobrir meu prato. Por quê? Ela olhou para meu pai, que fingiu não notar. Bem, com tudo acontecendo, talvez não seja o momento certo. Eu mastiguei e engoli. Não, é o momento perfeito. Todos ficaram parados. Eu já havia assinado um contrato de aluguel. Eu vou me mudar na terça-feira. Minha irmã piscou. Espera, você está falando sério? Eu olhei para ela. Duda, você colocou minhas coisas em caixas de armazenamento quando eu não estava em casa. Eu as encontrei enfiadas debaixo da escada. Então, sim, estou falando sério. Ela ficou quieta. A voz da minha mãe estava suave. Agora você deveria ter dito algo, eu disse. Você simplesmente não ouviu porque eu sorri quando disse isso. E continuei comendo calmamente, enquanto os três ficaram sentados em silêncio, como se os papéis tivessem se invertido durante a noite e eles não soubessem como ou quando. Finalmente, perceberam que eu não estava blefando e que eu não voltaria. Nabu? Segunda-feira à noite, eu era um fantasma na minha própria casa. Caixas estavam empilhadas perto da porta da frente, etiquetadas ordenadamente com marcador preto. Utensílios de cozinha, roupas, ferramentas, tecnologia diversa. Tudo o que eu já havia reivindicado como meu já estava no porta-malas do meu carro ou no meu novo apartamento vazio, mas cheio de promessas, a apenas 20 minutos de distância. Mas eu não tive pressa nenhuma. Nenhuma fuga, tarde da noite, nenhuma batida de porta. Eu queria que eles vissem quão silenciosa a casa ficava quando eu não estava. Por trás da cortina, o lixo não tinha sido levado para fora. Ninguém se lembrava de levar a correspondência, o banheiro no corredor de cima ficava funcionando a cada poucas horas, com aquele gorgolejo irritante, algo que eu já tinha consertado. 3 vezes, mas não dessa vez. Passei por tudo isso com uma sensação estranha no peito. Em um momento, meu pai me encurralou na cozinha. Você realmente acha que está fazendo a coisa certa aqui? Ele perguntou, braços cruzados, fingindo se importar mais do que realmente se importava. Eu abri a geladeira. Metade das coisas que tinham lá dentro eu comprei na semana passada, um pacote de 6 iogurtes que ninguém tocou além de mim, metade de uma jarra de suco de laranja que sempre desaparecia antes que eu pudesse terminar. Peguei uma água e me virei para ele. Sim, eu disse. Pela primeira vez em muito tempo, ele franziu a testa. Você acha que é fácil lá fora? Contas de aluguel, tudo isso? Eu o encarei por um tempo, demais, então sorri. Eu tenho pago suas contas por 1 ano. Acho que vou administrar as minhas muito bem. Ele não respondeu. Apenas olhou, como se estivesse esperando pela piada que nunca veio. Então, ele saiu da cozinha. No andar de cima, a porta da minha irmã estava aberta. Eu tive um vislumbre do meu antigo quarto. Agora é dela. Ela já tinha começado a decorá-lo com luzes de corda e almofadas em tons pastéis, mas as prateleiras que eu construí na parede ainda estavam lá. O remendo na parede, de gesso que eu consertei quando ela chutou durante um ataque de raiva, ainda estava firme. Ela me pegou olhando. Você poderia ter dito não, ela murmurou, sem nem fazer contato visual. Eu balancei a cabeça. E você poderia ter perguntado? Continuei andando. Não era mais raiva que tinha queimado dias atrás. O que restou era algo mais nítido, mais limpo, clareza. Na terça-feira de manhã, eu tinha ido embora. Coloquei a última caixa no banco de trás e dei uma última olhada na casa. Não com sentimento, não com tristeza, apenas observação. As luzes da varanda ainda estavam quebradas, as lixeiras de reciclagem transbordando, o Wi-Fi caiu novamente. Tudo parecia poético. Antes de eu sair, entrei na cozinha e colei uma única folha de papel na geladeira, com tinta preta. Fatos diretos, nenhuma emoção, dizia. Coisas que eu cuidei que vocês provavelmente não perceberam. Cortei a grama toda semana, levei o lixo para fora e reciclei. Cobri 5 contas de serviços públicos quando elas passaram, consertei o
roteador Wi-Fi mais de 10 vezes, compras de supermercado aproximadamente $1.200 em 9 meses, peguei Duda da escola 32 vezes, troquei lâmpadas da varanda 3x, limpei depois do jantar na maioria das noites, paguei discretamente 200 pelo conserto do carro do meu pai. Mantive esta casa funcionando enquanto era tratado como um convidado. No final, uma última frase. Boa sorte lidando com tudo agora. Estou indo viver como um convidado na minha própria casa. E então, tranquei a porta atrás de mim pela última vez. Não tive notícias deles no primeiro dia, mas no segundo, as ligações começaram. Primeiro, foi minha mãe, chamada perdida. Depois, uma mensagem. Ei, a internet caiu! Você lembra do login do roteador? Então, meu pai tentando mascarar sua irritação com praticidade. Onde você colocou a chave do cortador de grama? Eu não respondi a nenhum deles até sexta-feira. A mensagem se transformou em pequenas tempestades de culpa e confusão. Duda me enviou uma mensagem com apenas uma palavra. Sério? Acho que eles pensaram que eu cederia, que voltaria para ajudar quando as coisas ficassem difíceis. Talvez eles pensassem que se mudar fosse simbólico, como se eu estivesse fazendo uma observação, não uma mudança permanente. Eles estavam errados. Enquanto isso, meu apartamento estava começando a parecer meu. Eu coloquei prateleiras, escolhi pratos, toquei música tão alto quanto eu queria. O silêncio que eu usava para desejar era finalmente real. Não frio, não forçado, apenas quieto, como se o mundo finalmente tivesse parado de esperar coisas de mim. Na semana seguinte, minha mãe ligou de novo. Dessa vez, eu atendi. Sua voz estava tensa. Você não tinha que ir embora daquele jeito. Eu não discuti, apenas esperei. Não percebemos o quanto você estava fazendo. Ela continuou. O lixo, as contas, eu não sabia que era tanto. Sim, eu disse simplesmente. Eu sei. O silêncio pairou lá por um segundo, por muito tempo. Duda tem lutado com as buscas da escola, nós dois trabalhamos, e ela não está acostumada com o ônibus. Eu não disse nada. Não achamos que iria desmoronar tão rápido. Isso é porque você nunca viu o que estava segurando, eu disse. Outra longa pausa. Bem, ela disse, tentando se recompor. Espero que você esteja feliz aí fora. Eu sorri, mesmo que ela não pudesse ver. Eu sou. E eu era. Os dias que se seguiram pareceram estranhos, como se eu estivesse observando minha antiga vida através de uma janela que eu não conseguia abrir. Duda parou de enviar mensagens de texto depois que ignorei sua última mensagem. Meu pai não se incomodou em ligar novamente, provavelmente orgulhoso demais. E minha mãe, ela enviou algumas mensagens estranhas aqui e ali, sempre envoltas em algo passivo. Espero que você esteja bem. As coisas estão um pouco caóticas aqui. Não estou dizendo que não sentimos sua falta, mas é diferente. Eu nunca respondi, mas continuei ouvindo coisas por meio de amigos em comum, por meio de vizinhos. O gramado tinha crescido de forma selvagem, Duda ganhou mais algumas horas de espera na escola e foi forçada a ir para casa a pé, uma vez, na chuva. A água foi cortada por meio-dia antes que se lembrassem de pagar. As luzes da varanda da frente ainda piscavam, como se estivessem pedindo socorro. Eles estavam se acumulando nas pequenas coisas, nas coisas que achavam que simplesmente aconteciam, as coisas que eu costumava fazer no piloto automático. E a parte engraçada. Eu não estava me gabando, eu nem estava mais bravo, apenas pronto. Me acomodei no meu novo ritmo, comecei a cozinhar para mim, pequenas refeições, nada extravagante. Mas elas tinham um gosto melhor do que qualquer coisa que eu já comi naquela casa. Não porque a comida fosse melhor, mas porque era minha. Comecei a dormir melhor também, sem o assoalho rangendo do lado de fora do meu quarto às 2 da manhã. Nenhuma batida repentina na minha porta pedindo para eu ir até a loja, nenhum zumbido constante de obrigação no fundo da minha cabeça. Apenas silêncio. Silêncio honesto. Uma noite, uma semana e meia depois que saí, cheguei tarde do trabalho e encontrei um pequeno envelope escondido debaixo da porta do meu apartamento, sem endereço de retorno, apenas meu nome na frente e a caligrafia da minha mãe. Dentro, havia um pedaço dobrado de papel de caderno. No topo estava escrito:
Nós não percebemos. Embaixo havia uma lista, não tão organizada quanto a minha, sem marcadores, apenas pensamentos dispersos. O lixo, os passeios da Duda, o Wi-Fi, as compras, o jeito que a pia não para de pingar, a coisa com a luz da varanda, o silêncio. No final, uma frase. Nós não te tratamos como um filho, me desculpe. Foi isso. Nenhum apelo para voltar, nenhuma promessa de fazer melhor. Apenas um reconhecimento. E pela primeira vez desde que fui embora, senti algo mudar. Não em relação a eles, mas dentro de mim. Não foi um encerramento, mas talvez tenha sido o suficiente. Eu não respondi à carta, não porque eu não senti nada. Acredite em mim, eu senti. Fiquei olhando para ela no balcão da minha cozinha por horas. Li novamente na manhã seguinte. Dobrei, desdobrei. Pensei sobre o que significava. Mas uma carta não pode desfazer anos de invisibilidade. Uma lista rabiscada com tinta não apaga todas as vezes que eu só fui notado quando algo quebrou ou precisou ser pago. Eles começaram a ver a lacuna que deixei para trás, e isso estava claro. Mas agora não era meu trabalho preenchê-la. Na segunda semana, recebi a notícia de que Duda finalmente pegou o ônibus sozinha, embora tenha perdido 2 vezes e teve que esperar na chuva novamente. Minha mãe começou a pagar por um serviço de jardinagem. Meu pai aparentemente tentou reiniciar o Wi-Fi e desconectar o modem inteiro por um dia inteiro, derrubando o alarme da casa e sua Smart TV no processo. Eles estavam aprendendo lentamente, desajeitadamente, da mesma forma que você aprende a andar novamente depois de esquecer como usar suas pernas. E eu estava prosperando na ausência de suas necessidades. Comecei a fazer coisas que não me permitia antes. Comprei uma estante, não porque eu precisava de uma, mas porque eu queria. Comecei a comer fora toda sexta-feira, como se fosse um ritual. Eu até me inscrevi para uma aula de marcenaria de fim de semana, algo que eu adiava há anos, porque alguém sempre precisava de um favor, uma carona, um pagamento. O peso tinha sumido. Eu nem tinha percebido o quão pesado ele era até que não era mais meu. Uma noite, enquanto limpava meu e-mail, vi um lembrete de calendário que eu tinha definido meses atrás. O registro do carro do meu pai. Verifique se ele está baixo de novo. Olhei para ele por um longo momento, então cliquei em deletar. Naquela noite, eu sentei na minha pequena sacada, pernas para cima, em uma cadeira de plástico, e apenas respirei. Pela primeira vez, eu não estava esperando um sapato cair. Eu não estava ouvindo alguém chamar meu nome. Eu não estava me preparando para outro pedido disfarçado de favor. O silêncio não era mais assombrador. Era o lar. Eu não voltei desde então, nem para visitar, nem para aniversários. Eles pararam de ligar. Talvez eles estejam envergonhados, talvez estejam apenas cansados, ou talvez finalmente entendam que eu não era o hóspede naquela casa. Eu era a fundação, e quando uma fundação vai embora, tudo muda. A lista que deixei colada na geladeira provavelmente ainda está lá. Ou talvez tenham tirado isso do jeito que você tira algo que faz você se sentir culpado demais para olhar. De qualquer forma, serviu ao seu propósito. Agora me diz, você já sentiu que tudo o que faz por alguém não é notado? Ou só é notado quando você para de fazer? Como foi essa experiência? Escreve aqui nos comentários, eu quero muito saber. Se você gostou do vídeo, clica em curtir. E se inscreve no canal também, assim você não perde nenhuma história emocionante. E não esquece, deixa também um comentário com uma classificação de 1 a 10 para mostrar o quanto você gostou. Assista também ao vídeo que agora está aparecendo na sua tela. Até breve!